aí, galera do segundo ano do Colégio CETEM, estamos aqui em mais uma videoaula de redação, né? De produção textual. Mais uma semana se inicia de estudos, de leitura e de produção textual. Estamos aqui hoje para poder falar sobre uma das competências da dissertação argumentativa que o Enem cobra, tudo bem? Como a gente já tem produzido algumas redações nas semanas anteriores, eu estou percebendo que vocês estão muito bem encaminhados. A maioria dos alunos que está entregando as redações para mim está me dando um feedback legal na produção, tá? Então, isso está me deixando bastante animado, bastante contente. Alguns ainda estão cometendo alguns deslizes, porém não se assustem em relação a isso, porque vocês vão conseguir evoluir, como eu estou percebendo a evolução de algumas produções. Alguns alunos começaram a corrigir redação, a mandar redações para mim logo no início do ano. Eu lembro que eu dei 500 pontos na primeira produção, semana passada tirou 800. Então eu acho que isso já é uma evolução muito boa, né? A gente vai conseguindo fazer esse desenvolvimento no decorrer do tempo. Então a nossa produção, essas práticas que a gente faz durante as semanas, elas são um treinamento para que quando a gente chegar lá no Enem, a gente não cometa alguns deslizes que a gente está cometendo agora. A gente vai fazendo essas anotações, vai fazendo essas orientações, para que você, no dia da sua prova, saiba que você não pode seguir por alguns caminhos que está seguindo neste momento das suas produções. Tudo bem? A competência que a gente vai analisar hoje é a quarta competência. Falar da quarta competência é uma retomada de um assunto que a gente já falou umas 3 semanas atrás, em que eu fiz uma aula, um vídeo falando sobre coesão referencial, né? Isso tem a ver com a quarta competência, que é justamente a coesão, a competência da coesão, tudo bem? E aqui a gente vai ver o quê? Que na quarta competência, o avaliador ele vai verificar como é que o participante, no caso você que vai fazer o Enem, ele se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do texto. Ele vai verificar de que forma tu utiliza determinadas palavras, que seriam palavras estratégicas, para que essas palavras te ajudem na compreensão do que tu queres que o teu avaliador compreenda. Tudo bem? Ao longo da composição, os elementos coesivos desempenham funções primordiais na construção das relações semânticas, ou seja, as suas utilizações desses elementos, dessas palavras, são justamente formas de produzir, de interligar ideias, sentidos, construir significados. Se você faz a utilização inadequada de algum elemento coesivo, a ideia que você quer passar para o teu avaliador, ela acaba se corrompendo no caminho, ela acaba não chegando em totalidade. E isso pode te custar 40 pontos nessa competência que a gente está estudando, né? A quarta competência. Olha, alguns autores dizem que a coesão é como se fosse uma argamassa textual. Utilizar um elemento coesivo é uma forma de arrematar, né? É como se fosse uma espécie de obra em que tu estás apresentando partes e que precisam ser interligadas, como se fosse uma espécie de cimento. O elemento coesivo ele tem esse papel. A função dele é interligar as ideias no teu texto. Tudo bem? Prosseguindo aqui, a gente vai ter um conceito feito por esta autora aqui, Koch. Ela é uma autora referência na área da linguística e já escreveu várias obras falando sobre coesão, sobre coerência, sobre a estrutura sintáticas do texto. Então, ela diz o quê? Que coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. O que seria essa superfície textual? A superfície textual é aquela parte visível do teu texto, é a parte de fato do texto que tu escreves. Porque quando se fala de superfície textual, a gente visualiza justamente a utilização de palavras. Quando a gente fala de algo que não é da superfície, quer dizer que se aprofundou. São os sentidos, já é a compreensão, a interpretação que o teu leitor vai fazer do teu texto. Tudo bem? Então vamos prosseguir.
nós temos dois tipos principais de coesão, que é a sequencial e a referencial. A gente já falou sobre a referencial em alguns momentos atrás, né, algumas semanas atrás, e a gente disse o quê? Que a coesão referencial é a utilização de certas palavras que retomam outros termos, outras informações que já foram ditas, ou que antecipam elementos que ainda vão ser falados posteriormente. Isso a gente já disse que seria o quê? Coesão anafórica, quando eu estou retomando, ou catafórica, quando eu estou adiantando, quando eu estou me referindo a algo que ainda vai ser mencionado. Tudo bem? Nós temos aqui a sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica e ou pragmática entre enunciados à medida que faz o texto progredir. Isso significa que, à medida que tu utilizas elementos coesivos no teu texto, informações que interligam as ideias, essas partes elas começam a ficar dependentes entre si, elas se tornam um todo, né? Uma unidade, não ficam mais como partes separadas. Quando a gente vê os parágrafos colocados, dispostos de forma separada, não significa que eles são partes independentes, eles acabam tendo uma dependência entre eles, justamente por conta da utilização desses elementos coesivos. Então, perceba a importância de você utilizá-los na sua redação, porque isso vai te ajudar tanto na coesão, que é a competência 4, quanto em outras competências justamente voltadas para a compreensão. Voltando agora aqui, nós temos o quê? Na competência 4, tu precisas demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa aqui é a grade que o teu avaliador se baseia para poder te dar uma nota. Então a gente vai avaliar, né, em 5 níveis o teu texto na quarta competência. O nível 0, que é o que vale 0 pontos, né, quer dizer que tu não articula nenhuma informação, que tu não utilizas nenhum elemento coesivo e o teu texto ele é todo desarticulado, todo desconexo. Claro que não é o seu caso, né? Primeiro nível quer dizer que tu articulas as partes do texto de forma precária. Isso pode significar basicamente que tu utilizou em todo o teu texto de 30 linhas apenas um articulador, apenas um elemento coesivo. Então isso é uma articulação precária, porque o restante do teu texto está muito desconexo, está muito desligado. Aí nós temos a segunda, terceiro, vamos ver o quarto nível. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, isso significa que o teu avaliador conseguiu identificar elementos coesivos e que tu errou basicamente apenas um elemento coesivo ali, mas que não prejudicou tanto a estrutura do teu texto. Ou seja, tu não chega no quinto nível, tu chega no quarto. Isso significa que tu ficas com 160 pontos na quarta competência, tá? Muitas vezes o aluno ele perde ponto porque ele não faz uma variação na utilização de elementos coesivos. Então, quando você, por exemplo, repete elementos coesivos, você pode perder pontos na quarta competência e pode decair aqui para o quarto nível, tudo bem? Isso aconteceu em algumas redações que foram enviadas lá para o Imagine. Eu tenho acesso a todas as redações, eu tenho acesso à correção de vocês. Então eu estava dando uma olhada nas produções e verifiquei alguns textos que, além de repetir elementos coesivos, outros utilizavam elementos coesivos inadequados ao contexto. E isso prejudica muito o seu texto, tudo bem? Então, mais uma vez, apertando na mesma tecla. Sempre tenham certeza da palavra e do sentido que essa palavra vai ter no teu texto, tá? Porque muitas vezes uma palavra ela pode ter um significado que você pense que pode estar correto, mas no contexto que você coloca não está. Isso acaba te prejudicando, tudo bem? Vamos prosseguir. No quinto nível, quer dizer que o avaliador percebeu que você articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos.
significa que você não vai pôr nenhum elemento coesivo e que você não repetiu esses elementos. Tudo bem? Na quarta competência, a gente vai precisar saber de dois conceitos, tá? Nós temos dois tipos de operadores argumentativos no teu texto, que são os operadores intraparágrafos e o interparágrafos. O que seria isso? O operador intraparágrafo significa aquelas palavras que fazem relação entre as ideias dentro do teu parágrafo. Olha a palavra intra, né? E quando a gente se refere ao operador interparágrafo, quer dizer que o elemento que tu utilizas no teu texto está promovendo uma relação entre os parágrafos, entre o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo, entendeu? Então, quando tu utilizas uma palavra que faz uma relação dentro do teu parágrafo, entre as ideias dos períodos, vamos dizer assim, você está usando um elemento coesivo intraparágrafo. Quando tu vais fazer uma relação entre um parágrafo e o outro, é interparágrafo. Por que é importante você saber disso, segundo ano? Porque você só consegue chegar ao quinto nível da quarta competência, ou seja, tu só consegues alcançar os 200 pontos da quarta competência se tu utilizas tanto um quanto o outro. Se tu buscares no teu texto utilizar somente aqueles elementos interparágrafos, que são aqueles, portanto, dessa forma, em primeira análise, em segundo plano, justamente esses elementos eles podem ser considerados interparágrafos, mas se tu utilizas só eles, você não está conseguindo alcançar os 5 níveis, você chega no quarto, porque você não fez o que é preciso para o Enem. Tudo bem? E não necessariamente só para o Enem, para qualquer redação que tu fores fazer, essas utilizações de elementos intra e interparágrafos são essenciais para promoverem uma coesão, uma relação muito harmoniosa entre os sentidos no teu texto. Vamos prosseguir agora no próximo slide. A coesão sequencial, né? Nós temos aqui a coesão sequencial, são aquelas que promovem uma sequenciação de ideias, diferente da referencial, que já foi falada anteriormente em outras videoaulas, tá? Eu trouxe aqui um exemplo em que houve a utilização desse elemento aqui, dessa expressão, tá? Vamos ler essa produção. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Aqui a gente percebe o quê? Que a pessoa ela utilizou em decorrência disso. Essa expressão, vamos fazer uma análise rapidinho. O que é que você acha? Ela faz uma relação entre parágrafos ou entre períodos? Né? O que é que você acha aí? Se a gente for fazer uma análise, essa expressão vai fazer uma relação entre os períodos, entre essa informação desse período aqui e a informação do período anterior. É basicamente dizer que ela faz uma articulação entre um fato, que é a veiculação de fake news, né, e a consequência que esse fato traz. Qual é a consequência? Uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam as pessoas que disseminarem essas notícias. Percebam aqui um outro elemento coesivo que foi utilizado, mas não um elemento sequencial. Foi utilizado um elemento referencial aqui. Quando a pessoa coloca notícia mentirosa, ela faz uma substituição, né, para que ela não repita o quê? Fake news. Então, nesse mesmo parágrafo, a gente percebe dois tipos de coesão. Tudo bem? Isso é muito adequado. No lugar de repetir elementos no teu texto, busque usar sinônimos, expressões sinônimas, pronomes, que possam te ajudar nessa articulação das ideias e evitar a repetição das palavras. Beleza? Vamos prosseguir. Trouxe aqui esse pequeno quadro para que a gente perceba a importância da utilização de elementos coesivos. As palavras que estão em destaque azul, a gente vai considerar como os articuladores coesivos intraparágrafos, tá? Nós temos aqui o pronome demonstrativo esse, temos a internet, no caso seria um sinônimo de algum elemento que poderia já ter sido mencionado anteriormente. Entretanto,
O entretanto aqui está fazendo uma relação possível, né? Claro que a gente não vai considerar aqui porque não temos um texto escrito, mas o entretanto ele pode fazer uma relação entre a informação anterior e a informação posterior, tudo bem? Se a gente vai fazer uma análise da palavra entretanto, dessa expressão entretanto, a gente vai dizer que ela vai trazer uma informação contrária à anterior. Se por um acaso essa ideia que tivesse aqui fosse positiva, isso aqui significa que a próxima informação vai ser o quê? Negativa. Olha a relação sintática aí. A coesão, uma única palavra, ela carrega em si um significado muito grande. E é esse significado, na avaliação, que vai valer no teu texto, tudo bem? Porque se tu colocas uma palavra que o significado dela seja adversativo, mas no teu contexto tu queria colocar algo explicativo, tu estás colocando inadequado. Aí você perde ponto, vai baixando os níveis e a sua pontuação vai decaindo. Então vamos sempre ter em mente essa percepção. Os rosa, né? As palavras, as expressões que estão sendo destacadas da cor rosa, elas são os articuladores interparágrafos. Diante desse cenário, que cenário? Provavelmente o cenário que foi exposto aqui na introdução, né? Por outro lado, ou seja, vai trazer uma outra visão contrária à visão que foi exposta no segundo parágrafo. E aqui, portanto, o portanto ele serve justamente para promover uma possível conclusão. Geralmente o portanto ele é utilizado na proposta de intervenção. E ele é utilizado como estratégia justamente porque ele faz uma espécie de síntese em tudo. Porque quando tu coloca o portanto, tu estás considerando tudo o que tu trouxe como argumento e aí tu coloca aqui no final para poder sintetizar tudo. Portanto, com base em tudo que foi exposto, é necessário que haja e aí você continua a sua proposta de intervenção. Então, portanto, ele é uma estratégia muito bem utilizada. Outra coisa, não pense que os articuladores coesivos eles têm um local específico para ser colocado, tá? Não pense que todo articulador que tiver no início do parágrafo, ele vai estar estabelecendo uma relação entre os parágrafos. Existem elementos coesivos que podem estar no início do parágrafo que estão fazendo relação entre os períodos. Esse aqui é um exemplo disso. Quando a pessoa começou assim, de acordo com dados estatísticos do IBGE, essa expressão está fazendo uma relação entre isso aqui e justamente os dados estatísticos, e não fazendo uma relação com a ideia anterior. Tudo bem? Então, não temos um lugar específico para o uso desses elementos coesivos. Eles podem estar no início, eles podem estar no meio, porém, eles precisam ser utilizados. Repetições. Isso aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando você faz repetições no seu texto, isso vai dar uma visão para o teu avaliador de que você não tem conhecimento de variedades linguísticas que possam substituir determinados termos. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui em vermelho a pessoa repetiu internet, 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 e aí prosseguiu nessas repetições em não uma palavra, mas em outras, como informações, informações falsas, informações falsas, informações erradas, informações falsas. Todas essas repetições acabam deixando o teu texto muito cansativo na leitura, tá? Além de fazer o teu avaliador ter a impressão que eu já falei, né? De que você não tem muito conhecimento de variedade. Pode, podem, pode, poder. O que mais? Fonte, fonte, fonte. Isso não é adequado. Quando você repete palavras no seu texto de forma exagerada, isso vai te penalizar na quarta competência. Vamos prosseguir. Ainda tem quando as pessoas utilizam de forma inadequada o elemento coesivo, como eu falei anteriormente. Olha esses exemplos aqui. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. A utilização dessa conjunção aqui sugere que o autor queria trazer uma informação adversativa. Se você for avaliar essa expressão aqui, ela é positiva ou negativa? Essa ideia é negativa.
Então, quando coloco mais, quer dizer que a outra informação deveria ser positiva, porém, ela é negativa também. Então, uma utilização inadequada. 40 pontos a menos aí no mínimo, tudo bem? Então, na dúvida, não erre. Há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Dessa forma, pelo contexto, pela leitura, a gente vai perceber que ela deveria, a partir daqui, trazer uma explicação, né? Dessa forma, uma conclusão poderia até ser uma consequência. Dessa forma, a veiculação de notícias falsas continua aumentando. Olha, ela trouxe uma consequência, porém essa consequência não tem ligação com a ideia anterior. Ele fala que há países que combatem a divulgação dessas fake news. Então, de acordo com a lógica, a consequência disso seria uma diminuição, né, da utilização, da disseminação, do compartilhamento dessas notícias. Mas ela coloca aqui, continua aumentando. Então não seriam dessa forma, seria o mais, ou porém, entretanto. E aí prossegue nessas outras exemplificações desse mesmo uso, tá? Vamos dar uma leitura agora nessa construção. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo o que leem nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipuladas. Esse, portanto, ele dá, pela lógica, ele deveria trazer uma conclusão da informação anterior, né? Mas, pela construção que foi colocada aqui, a gente não percebe isso de forma coerente. Se a gente for analisar a lógica dessa ideia, a ideia inicial fala que as pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo. Então, pela lógica, a consequência disso seria uma diminuição, né, dessa manipulação. Mas olha o que a pessoa coloca, ainda são facilmente manipuladas. Não seria o portanto aqui, seria o mais, porém, entretanto, todavia, tudo bem? Próximo exemplo. Esse exemplo, pessoal, é o exemplo que eu mais encontro nas redações de vocês. A utilização da palavra onde em contexto inadequado. Quando você faz isso, 40 pontos a menos no seu texto, tá? Fique ciente. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. Então, o onde aqui está sendo colocado em contexto inadequado, por quê? Só vais utilizar a palavra onde quando essa expressão estiver se referindo a uma palavra, a um contexto de um lugar, tá? Lugar físico, um lugar imaginário, mas que seja um contexto de lugar, nesse sentido mesmo de lugar. Muitos alunos da sala de vocês, tanto do primeiro quanto aí do segundo, já me entregaram redações com essa expressão inadequada. Eu já dei as orientações, a maioria já não está mais utilizando, graças a Deus, mas ainda encontro textos que utilizam essa palavra aqui. Professor, o que eu posso utilizar no lugar da palavra onde, quando ela não estiver adequada? Tu vais substituir o onde pela expressão em que, tá? A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos em que estes pudessem opinar mais, ok? Geralmente o onde pode ser substituído por em que quando o onde está errado, ok? Deu para compreender isso? Então essa foi a aula falando sobre a quarta competência. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda mensagem, podem perguntar sem problemas. Vou deixar uma proposta de redação para vocês produzirem esta semana lá na plataforma. Vou deixar também, pessoal, um link de uma tabela de elementos coesivos que tu podes utilizar no teu texto. Então, o que tu vais fazer? Tu vais baixar este arquivo. Se puder imprimir, melhor ainda. Se não puder, escreva no caderno ou tenha um print no seu celular, enfim. Sempre visualize essa tabela na hora de produzir o seu texto, porque é justamente isso que vai te auxiliar na hora de colocar os elementos coesivos adequadamente. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula e até a próxima.